Marco Calinha é convidado do Jornal à Noite. Boa noite, obrigada pela presença. O fim dos jornais a papel está ainda longe, portanto esta distribuição em todo o território nacional vai ter que continuar a ser assegurada. A VASP, que aqui há tempos alegou dificuldades financeiras para continuar a manter todas estas rotas, porquê é que entende que tem condições, através deste concurso público, se vier a ganhar, para continuar a fazer esse trabalho? Boa noite. Antes de mais, deixe-me dizer aqui, eu apanhei um bocado da notícia inicial, eu desconhecia completamente alguma da informação que estou a ver aqui e muitas das vezes eu até acho que a concorrência é uma coisa saudável. Neste caso eu não tinha conhecimento desta informação. Portanto, da outra proposta do concorrente? Não, dos dados que apresentou, das dificuldades, eu não tenho essa ideia da empresa e vi aqui agora. Mas estava-lhe a dizer, isto de facto é um negócio muito difícil, a distribuição no interior, e nós acautelamos sempre que os jornais cheguem tanto a Lisboa como cheguem a Beja, a qualquer ponto do país. E muitas das vezes é muito importante manter esta distribuição. A VASP já o faz há 50 anos e nos últimos 30, faça chuva ou faça sol, a VASP nunca falhou um dia para entregar um jornal. Também é importante dizer que a VASP entrega 200 mil jornais por dia e recolhe 100 mil. São 300 mil operações que se fazem. É uma operação muito complexa. Eu acredito que é a única empresa capaz de fazer isso. A estrutura da VASP demorou quase 50 anos a montar. É impossível montar uma estrutura em 6 meses ou em 5. E isso põe em risco a distribuição de jornais. O que é que fez soar os alarmes pela sustentabilidade de manter essas rotas e de assegurar que os jornais chegassem até a todos os pontos do território, mesmo os mais afastados? Bom, o que fez foi... a VASP tem vindo a dar alertas há muitos anos para o Governo. E também vemos com bons olhos que foi este executivo, o primeiro executivo que viu o problema e que tentou arranjar uma solução. Através deste concurso público. Através deste concurso. Infelizmente, o processo todo ele foi algo complexo. Começou com o ministro, depois houve a queda do governo, depois passou para, na altura, muito bem acompanhado depois pelo secretário de Estado, e passou para outro ministério, e o processo foi tendo muitas transformações. A VASP, de facto, o ano passado, com a distribuição de jornais, teve um dos recordes históricos de prejuízo na distribuição do interior. E nós fomos a bem da transparência alertando para esse problema. E podem dizer, então porquê é que não se corta a distribuição do interior? Porque é uma obrigação e uma responsabilidade fazer chegar aqueles jornais às pessoas, porque há muita gente que não consegue ler, as pessoas de idade não conseguem usar o telemóvel. E o que nós fazemos é entregar os jornais no interior do país com um prejuízo elevadíssimo. E consideramos que isto é do interesse público e não é de uma empresa privada que deve suportar este custo. E este concurso público que está aberto, quando é que se vai saber o resultado? Deve ser nos próximos dias, diria na próxima semana. Nos próximos dias. Este concurso e esta ajuda do Estado, 1 milhão de euros anual? Por volta de 900 e poucos mil euros, que é aproximadamente metade do que se perde. Isso resolveria os problemas? Não. O que eu acho é que, se não for a VASP... por vezes é muito importante vir a estes programas e deixar um registro de memória futura. Nós não podemos esquecer que a VASP entrega 100 milhões de euros a todos os meios que ainda têm jornais em Portugal. Jornais e revistas são 200 mil por dia que nós distribuímos e recolhemos à volta de 100 mil. É um processo extremamente complexo. Este processo, ao correr mal, e por isso é que eu estou presente, para deixar uma memória futura, pode ser uma catástrofe e pode levar mais de metade dos jornais à falência. Nós não podemos esquecer que perdemos por volta de 1000 empresas desta área nos últimos 20 anos. E para quem acredita que o jornalismo é um pilar essencial da democracia, nós podemos, de facto, estar aqui a viver uma tragédia neste setor. O concurso também é internacional. Sim. Espantou, de certa forma, que só haja até agora 2 propostas e uma delas seja desta Pergaminho Flash, que foi uma empresa que foi constituída há muito pouco tempo para poder concorrer a este concurso. O que me espantou, na verdade, foi ser mais que uma. Porque concorrer a algo para perder dinheiro não é normal. E pode-me perguntar, então porquê é que está lá? Eu estou lá por uma responsabilidade que a VASP, quando foi adquirida, foi num projeto de sinergias e de crescimento e de capilaridade de negócio. E nós acreditamos, eu se quisesse criar uma VASP do zero, gastava 30, 40 milhões de euros para um projeto futuro que tenho. Agora, não posso mandar abaixo um processo, mas sou obrigado a cortar.
O que é que nós fizemos e aguentámos todos os dias? Entregámos os jornais no interior e fomos dando alertas à navegação. Isto começou há 5 anos, não começou agora. E não foi com qualquer interesse pessoal. Foi sim no sentido de manter a distribuição diária sempre no interior. Fomos dar alertas de uma forma transparente, com uma enorme preocupação. Mas começámos a entender que estes alertas eram vistos como uma ameaça. Quer dizer, tivemos a falar para o boneco durante 5 anos. Foi algo... E mais uma vez ficámos muito satisfeitos que este Executivo foi o primeiro que olhou para este problema e que apresentou um princípio de uma solução, que era uma solução viável. Quando o Ministro Pedro Duarte apresentou, era uma solução viável, e o Sr. Secretário de Estado, Carlos Abreu Amorim, que eu gostava de dizer aqui, foi dos melhores políticos que eu conheci até hoje. Eu já nasci depois de 25 de Abril, que hoje é Ministro, foi das pessoas mais corretas e transparentes que eu conheci até hoje. E ele estava a fazer um excelente trabalho. E de repente, este processo, sempre na credibilidade que nós tínhamos no Executivo, fomos aguentando. Até lá isso teve um custo enorme para a VASP, é que passámos 2 anos neste processo. E acredita que esta empresa, tal Pergaminho Flash, que foi constituída há muito pouco tempo para poder concorrer a este concurso público, pode apresentar soluções com uma vasta estrutura para conseguir chegar a todos os pontos do país e fazer essa distribuição, que deverá ser complexa, creio eu, para assegurar essa distribuição diária a todos os pontos do país? O empresário em si é uma pessoa credível, é uma pessoa que eu respeito e que tem muito valor. É completamente impossível criar em 30 anos uma VASP. Eu não sei qual é a razão desse concurso, mas foi de todo ele menos para distribuir jornais. Ele é uma pessoa com credibilidade e que tem dado provas de onde veio e o que fez, é o que eu considero. A razão de ter concorrido não a consigo explicar. É tecnicamente impossível. O que é que, com a experiência que tem da distribuição de jornais e de tantos anos, o que é que teme que possa acontecer se, por exemplo, ganhar a proposta concorrente? Olha, por exemplo, esta casa que a VASP paga, e posso dizer porque as contas são públicas, umas dezenas largas de milhões, mais de meia centena, pode ter um problema de funcionalidade, de ter a operação normalizada, como todos os jornais em Portugal. Porque, de facto, distribuir 200 mil jornais por dia, recolher 100 mil no dia de Natal, no dia de Ano Novo, quando falha a luz, quando há incêndios, nós nunca falhamos. Aliás, nós emprestámos gasóleo, quando houve o apagão em Portugal. Fomos nós que emprestámos gasóleo a algumas redações para os jornais se manterem no ar. A VASP tem tido sempre um sentido público de manter a liberdade de expressão e o jornalismo sempre com a melhor das operações, com a viabilidade. Não consigo perceber, e digo-lhe que a minha experiência empresarial é impossível, mas eu estou aqui hoje para a memória futura. Porque se isso acontecer, vão pegar no vídeo de eu estar aqui hoje e vão ver a desgraça que arranjaram para o país. Isso para mim é uma certeza matemática. E deixe-me que lhe diga, sim, se nós não entregarmos jornais no interior, ficamos muito melhor, não ficamos pior. Mas o que diz isso? Economicamente, porque o nosso prejuízo, de facto, é no interior. É chegar aos sítios mais... A VASP se perder e se for arredada, desde que fica muito mais melhor, não fica pior. Isto parece, mas eu estou aqui como português, para prestar aqui o meu testemunho e para a memória futura. Mas deixa-me só perceber um ponto que eu ainda não percebi muito bem, que é o que é que leva um empresário, como o Marco Calinha, a manter-se num negócio que de facto não é lucrativo, mesmo, como acabou de dizer, com esta ajuda do Estado, se a VASP vier a vencer este concurso? Eu dei-me ao trabalho de estudar o seu percurso e sei que é uma excelente jornalista. E sabe que um projeto económico, um grupo, um conglomerado de empresas, que é o meu caso, o Europel são mais de 100 empresas, nós temos muitas sinergias. Nós podemos perder dinheiro durante 3 anos e sabemos que no 4º ano vamos estar com lucros espetaculares em outras áreas de negócio. Agora há outra coisa que é andar de cabeça erguida e prestar a responsabilidade que a VASP tem de entregar jornais em todo o país. E isso eu assumo. Eu nunca disse que não assumi. Mandámos alertas que tínhamos que cortar porque os prejuízos eram enormes. Andamos a fazer isto há 5 anos. Há centenas de cartas que a VASP mandou para municípios ao longo dos últimos 5 anos, mas só começaram a ter respostas ultimamente, porque se aperceberam que isto de facto era um problema. Estes projetos, quando se faz uma empresa, se estudar a Amazon, vai ver que a Amazon perdeu dinheiro durante 5, 6 ou 10 anos e depois entra num ciclo de lucros e nunca mais para. A VASP é só uma operação, é uma peça do puzzle do Grupo Bell, que é uma peça fundamental e nós estamos aqui para assumir a responsabilidade de entregar jornais. Fomos dando os nossos alertas. Agora, fiquei surpreendido
como é que é possível, num concurso tão limitado, que não chega para metade do prejuízo, como é que há concorrência? Mas eu sou a favor da concorrência, eu não sou contra. Mas acha no mínimo estranho? Não consigo perceber. Não consegue perceber. Não consigo perceber de forma alguma. Se for a VASP a ganhar este concurso público, está aqui na condição de assegurar que os jornais vão continuar a chegar a todos os pontos do país. Este problema vai desaparecer. A VASP, ganha ou perca, está sempre a prestar o seu serviço com os clientes que tem, com a responsabilidade que tem com os fornecedores. Porque esse é um dos nossos lemas, uma empresa de valores com valor. Isso vamos fazê-lo sempre. Demos alertas, como é óbvio, não faz sentido estar a gastar mais dinheiro em gasóleo para entregar no interior do país, é um direito constitucional, claro que é um serviço público, não faz sentido gastar mais em gasóleo do que o que se vê nos jornais. Imagino o que é que ter um quiosque no Sabugal e ter que lá um carro diariamente. O carro tem que ir levar jornais e no dia recolhe. Isto é um processo verdadeiramente complexo. São 300 mil transações por dia, operações por dia. 300 mil. São 73 milhões de jornais por ano. E, sem fazer contas, são 36 milhões e 500 mil devoluções. É uma operação super complexa. É talvez a operação mais complexa de Portugal em logística. Muito obrigada pela presença neste jornal à Obrigado. noite. Como diz, ficou aqui esse registro, como várias vezes repetiu para a memória. Muito obrigado. Obrigada.